tudo bem com você? Preparado para mais uma aula de matemática? Hoje eu escolhi para conversar um pouquinho com você sobre o tema qualidade de vida, tá? Dentro desse tema, eu escolhi o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? A esperança de vida dos brasileiros aumentou. Isso segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vários foram os fatores que propiciaram essa ascensão, dentre muitos, o crescimento econômico do país, o acesso à água tratada e esgoto, o aumento do consumo, entre outros. Então, esse assunto eu acho ele bem interessante, ele traz aqui alguns números para a gente está estudando nas últimas aulas a questão dos números, não é? A classificação deles. Então, hoje a gente vai falar só um pouquinho a respeito disso. De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 72,7 anos. Expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade de anos em média que uma determinada população vive. Esse item é um importante indicador social que serve para avaliar a qualidade de vida de uma população de um determinado lugar. Apesar do aumento nos índices desse indicador social, o país ainda se encontra abaixo da realidade de muitos países desenvolvidos. O percentual médio do Brasil, no quesito esperança de vida, não reflete totalmente a realidade. Muitas particularidades regionais são camufladas. Desse modo, temos diversos percentuais de expectativa de vida que oscilam de acordo com cada estado. Minas Gerais é o sexto no ranking dos estados acima da média nacional com expectativa de vida de 77,7 anos, em 2017 esse dado. Também em sexto, ele era de 77,5 anos, empatando com o Paraná. Santa Catarina foi o estado com maior expectativa de vida, 79,7 anos, e Maranhão com a menor, 71,1 anos. O que significa isso? Que esses dados refletem a desigualdade existente entre as áreas mais desenvolvidas econômica e industrialmente e as menos desenvolvidas. Todos esses dados nós retiramos de um artigo do Brasil Escola, tá? E o nome desse artigo é Expectativa de Vida dos Brasileiros, tá bom? Aqui está a fonte, caso você queira pesquisar mais sobre. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando a gente fala em expectativa de vida, são vários dados, né? O que nós podemos falar sobre? O que nós estudamos até hoje? Nós vimos as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Estudamos um pouquinho de raiz quadrada, um pouquinho de potência. Vimos o que é a classificação dos números. Então, nós vamos falar sobre isso nas questões de hoje. Eu pesquisei algumas questões que são, inclusive, questões de vestibular, para você ver, para você sentir que o que você estuda, talvez hoje, você vai precisar lá no futuro, tá bom? Então, vamos fazer? Eu te convido a pegar um lápis, uma borracha e um papel para você fazer junto comigo todas as questões de hoje. Vamos nessa? Vamos calcular, para início, o valor da expressão é 18 mais 3 vezes 2, dividido por 8, mais 5 vezes 3, dividido por 3. Aqui nós temos parênteses, colchetes e chaves, tá? Chaves não, só parênteses e colchetes. Então, nessa expressão, o que você deve resolver primeiro? Vamos fazer? Aqui você observa que dentro do parêntese você tem duas operações. Uma adição e uma multiplicação. Então, você vai resolver primeiro o quê? A multiplicação. E os demais números você vai repetir. Então, nós vamos ter o seguinte, 18 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Fecha parêntese,
dividido por 8 mais. Aqui eu já vou resolver também essa outra multiplicação. 5 vezes 3, 15. Fecha parêntese, dividido por 3 igual. Vamos continuar. Embaixo agora, você tem uma adição dentro do parêntese. Então, como você tem um colchete e um parêntese, primeiro o parêntese. Então, 18 mais 6, 24. Então, nós vamos ter 24 dividido por 8 mais 15. Fecha colchete, dividido por 3. Agora, dentro desse colchete, nós temos duas operações, uma divisão e uma adição. Primeiro, a divisão. Então, você vai fazer 24 dividido por 8. Qual o número que multiplicado por 8 dá 24? 3. Então, nós vamos ter 3 mais 15, isso entre colchete, dividido por 3. Agora, você vai fazer 3 mais 15, 18. Então, nós vamos ter 18 dividido por 3, que vai ser igual a 18 dividido por 3, 6. Então, o valor dessa expressão é igual a 6. Tudo bem? Vamos para o próximo? Vamos resolver mais uma expressão. Agora, nós temos aqui, além da divisão e da multiplicação e da adição, nós temos potência e raiz quadrada. Então, como a gente tem potência, primeiro você vai resolver a potência. Depois você vai resolver a raiz quadrada. Depois você vai resolver as demais operações, tá bom? Então, vamos fazer juntos. Observa aqui. Você tem uma potência, eu vou resolver essa potência primeiro, tá? Então, eu vou ter 2 à quarta. Então, eu vou fazer 2 à quarta, eu posso ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu vou ter 16 dividido por 4, mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Vezes, qual que é a raiz quadrada de 100? Qual o número que ele vezes ele mesmo dá igual a 100? 10. Então, aqui nós temos uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver a divisão, vou repetir a adição e depois eu vou resolver a multiplicação. Então, vai ficar 16 dividido por 4, dá 4, mais 9 vezes 10, 90, 90. Então, eu vou ter 4 mais 90 vai ser igual a 94. Então, essa é a resolução da nossa segunda expressão. Próximo. Essa questão que nós vamos fazer agora, ela é da FUVEST, né, de São Paulo. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Nós temos aqui que interpretar os dados que você tem nesse problema. Ele fala o seguinte, que a primeira luz pisca 15 vezes por minuto. Só que a nossa pergunta está referindo-se a quantos segundos que elas voltarão a piscar simultaneamente. Então, a pergunta está em segundos. Então, nós temos que, no início, já fazer uma relação de minutos para segundos. Eu te pergunto, quantos segundos tem um minuto? Então, você sabe que um minuto tem 60 segundos. Então, nós vamos fazer essa relação. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, a primeira pisca de 15 em 15. Então, nós vamos fazer em 1 minuto. Então, nós vamos fazer 60 dividido por 15. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, 60 dividido por 15. Então, vai dar igual a 4. Então, ela pisca de 4 em 4 segundos. A segunda agora, nós vamos fazer a relação 60 dividido por 10, porque ela pisca de 10 vezes por minuto. Então, de quantas vezes ela vai piscar? Quantos segundos ela vai piscar? De quanto em quanto? 60 dividido por 10, 6 segundos. Então tá, a primeira pisca de 4 em 4 segundos, a segunda pisca de 6 em 6 segundos. Eu quero saber
Quando que elas vão piscar simultaneamente? Para saber quando que elas vão piscar simultaneamente, nós vamos fazer aqui um mínimo múltiplo comum, tá? De quem? Do 6 e do 4. Então, eu vou fazer o M, C de 6 e 4. Para fazer o MMC de 6 e 4, nós vamos começar com o 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Por 2 novamente. 3 dividido por 2 não dá exato, repete. 2 dividido por 2, 1. O 3 é divisível apenas por 3. 3 dividido por 3, 1. Repete o 1. Chegou do lado de cá, eu vou multiplicar todos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, significa o quê? Significa que as luzes vão piscar novamente juntas de 12 em 12 segundos. Qual alternativa que é ali? Então, você tem a alternativa B. Então, as luzes vão piscar novamente de 12 em 12 segundos, tá certo? Agora, a próxima situação problema. Essa situação problema foi retirada da Mackenzie, São Paulo. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de programa na televisão, com diferentes números de aparições. Então, o tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Qual a soma do número das aparições diárias dos partidos na TV? Então, nós temos que tirar alguns pontos chaves aqui. Ele fala o seguinte: o tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Quando eu falo aqui o maior possível, você já lembra de quê? Máximo divisor comum. Então, eu tenho que fazer o máximo divisor comum entre quem? Entre os tempos. Quais são os tempos? 90, 108 e 144. Então, nós vamos fazer o MDC entre 108, 144 e 90. Primeira coisa, esses números são pares, porque todos terminaram com números pares. Então, eu posso começar aqui dividindo por 2. Então, esse 2 eu já vou marcar ele, porque ele divide todos. Então, eu vou ficar 108 dividido por 2 dá quanto? 54. 144 dividido por 2 dá 72. 90 dividido por 2 dá 45. Eu tenho aqui números pares ainda, então eu vou continuar por 2. Só que esse 2 não vai dividir todos, porque aqui eu tenho um número ímpar. Então, beleza. 54 dividido por 2 dá quanto? 27. Então, 54 dividido por 2, 27. 72 dividido por 2 dá 36. 45 por 2 não dá. Repete. Agora, eu ainda tenho um número par. Então, eu vou repetir o 27. O 36 dá por 2. 36 por 2, 18. 45, repete. Por 2 de novo, porque eu continuo tendo um par. 27. 18 por 2, 9. Repete 45. Agora, eu tenho 27, 9 e 45. Dá para dividir por 3. O 3 vai dividir todos, então eu já vou marcar esse 3 aqui. 27 por 3 dá quanto? Dá 9. 9 por 3 dá 3. 45 por 3 dá 15. Novamente, eu posso dividir por 3. E já vou marcar esse número também. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Novamente por 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. 1 abaixo, o 5 não dá por 3, repete. Agora, vai ser divisível por 5. Vai dar 1, abaixo o outro 1, abaixo o outro 1. Chegou tudo em 1, do lado de cá, eu vou multiplicar como é um MDC. Eu vou multiplicar apenas aqueles que eu marquei, que são comuns. Então, eu tenho quem? 3, 3 e 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, 18
é o divisor comum. Só que eu tenho o que nessa situação problema? Eu não terminei ela. Então, vamos voltar aqui. O tempo que cada político tem é de 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos. Só que nós vamos dividir esses 90 por quanto? Que é o comum a todos, que todos têm direito? 18. Então, nós vamos ter quanto tempo que esse político que tem 90 segundos quantas aparições ele vai ter ao todo. Então, você vai fazer 90 dividido por 18, depois você vai fazer 108 dividido por 18 e 144 dividido por 18. Então, nós temos aqui 90 dividido por 18, 5. 144 dividido por 18, 8. 108 dividido por 18, 6. Ele está perguntando o total de aparições que vai ter direito no final. Então, para saber o total no final, você vai somar 5 mais 8 mais 6, tá bom? Então, você vai ter 5 mais 8, 13. 13 mais 6, 19. Então, vão ser 19 aparições no total. Agora, nós vamos fazer uma outra situação problema. Essa situação problema, ela fala o seguinte: José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes de 3 marcas distintas na prateleira de produtos de limpeza, agrupando-os de 12 em 12, ou de 15 em 15, ou de 20 em 20, mas sempre resta um. Quantos detergentes José tem em seu supermercado? Então aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Um mínimo múltiplo comum. Entre quem? Entre o 12, o 15 e o 20. Então vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte, o MMC. Então nós vamos começar 12, 15 e 20. Como eu tenho números pares, eu vou começar com o 2. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá divisão exata, repete. 20 dividido por 2, 10. Novamente eu tenho números pares, então vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Repete o 15. 10 dividido por 2, 5. Agora eu tenho 3 e 15, são múltiplos de quem? De 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Repete o 5. Agora, por 5, eu vou fazer 1, 1 e 1. Chegou em quociente tudo 1, do lado de cá nós multiplicamos. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20 é igual a 60. Mas ali nós temos quantos produtos? Nós temos de 100 a 150 detergentes. Eu quero saber qual que é o total de detergentes que nós temos. O que que nós vamos fazer para determinar esse número? Nós vamos calcular aqui os múltiplos de 60. Quais são os múltiplos de 60? Eu vou fazer 60 vezes 0, 0. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. Eu vou parar por aqui, porque o número que eu desejo saber de detergentes no supermercado, ele está entre quanto? Entre 100 e 150 detergentes. Então, é um número que está entre 100 e 150. Então, qual o número que está aqui? 120. Então, quando nós calculamos os múltiplos, o número que nos interessa seria quanto? 120. Só que lembra que sempre resta um no supermercado, tá bom? Então, como sempre resta um, o que que nós vamos fazer? 120 mais 1. Então, quantos produtos tem para ele distribuir nas prateleiras? 121 detergentes, tá bom? Situação problema agora. Essa tá bem simples. Ele fala o seguinte: o gráfico representa o resultado de uma pesquisa realizada com 500 alunos de sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio de um colégio. Então, nós temos os dados aqui, dados obtidos pelos alunos do colégio.
nós temos menos de 6 horas, então nós temos número de alunos e número médio de horas de sono diárias. Então nós temos no eixo X a quantidade que cada aluno, a quantidade de horas que eles dormem, né? Então nós temos um número médio de horas que eles dormem. Menos de 6 horas, então nós temos a primeira coluna, 50 pessoas falaram que dormem por dia menos de 6 horas. 6 horas, 70, 7 horas, 80, 8 horas diárias, 150 alunos. 9 horas por dia, são quantos? 90 alunos. E 10 horas, 60 alunos. O que ele está perguntando com essa questão? Depois que a gente deu uma olhada geral no gráfico, sempre que você pegar uma questão sobre gráfico, você tem que dar uma interpretada, parar primeiro e olhar para o gráfico. Nessa questão, eles pedem para você marcar a alternativa verdadeira. Então, você vai analisar uma por uma das alternativas. A primeira, a letra A, ela fala o seguinte: metade dos alunos dormem mais de 8 horas diárias. O total de alunos entrevistados são quanto? 500, que ele fala lá no começo da questão. Então, aqui ele fala, o gráfico representa o resultado de uma pesquisa realizada com 500 alunos. Então, letra A. Fala o seguinte, metade dos alunos dormem mais de 8 horas diárias. Mais de 8 horas diárias, você vai somar acima de 8, 9 e 10. Então, você vai somar a quantidade de entrevistados que falou que dorme 9 horas e que dormem 10 horas, ou seja, acima de 8 horas. Então, você tem aqui 80 mais 60. Então, mais de 8 horas seria 60 alunos que falaram que sim, mais 90. 60 mais 90, 150. 60 mais 90, 150. Só que a metade dos alunos representa quantos? 500 entrevistados dividido por 2. 500 dividido por 2, 250. Isso daqui são coisas diferentes. Então, essa questão letra A, ela é falsa. Vamos para a alternativa B. A alternativa B, ela fala o seguinte, 170 alunos entrevistados dormem menos de 8 horas diárias. Menos de 8 horas são aqueles alunos que falaram que é 7 horas, 6 horas e menos de 6 horas. Então, você vai somar a quantidade de entrevistados que falou que dormem 6 horas, menos de 6 horas, que são quantos? 50. Então, você vai fazer 50 mais 70 mais 80. Esse 80 é o quê? 7 horas diárias. Então, vamos novamente no item. 170 alunos entrevistados dormem menos de 8 horas diárias. Então, vamos ver quanto que dá esse total aqui. 50 mais 70, 50 mais 70, 120. 120 com 80, 200. Na proposição B, ele fala que dá 170 e, na verdade, esse resultado foi 200. Então, a proposição B é falsa. Vamos para a próxima alternativa. A próxima alternativa, ele fala o seguinte, o número de alunos que dormem 8 horas por dia representa 50% dos entrevistados. 50% dos entrevistados, nós já vimos aqui que é o quê? 250, que é a metade. Só que na coluna de 8 horas por dia, tá qual número? 150. Então, 150 é diferente de 250. Então, essa alternativa também está falsa. Então, a letra C também é falsa. Então, vamos para a próxima. Letra D. A letra D, ela fala o seguinte, nenhuma das respostas anteriores. Então, essa é a única que convém a gente nesse momento. Então, resposta correta, letra D, nenhuma das respostas anteriores. Então, letra D é verdade, tá ok? Então, a alternativa que você vai marcar nessa situação é alternativa D. Tudo bem? Então, pessoal, hoje nós relembramos vários conceitos que nós estudamos no decorrer dessas nossas aulas. Espero que você tenha gostado, né? E quero aproveitar para
dizer um até breve, tá bom? Que espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei de fazer essas aulas. Para mim foi desafiador, foi diferente de tudo que eu vinha construindo nos meus 22 anos já como educadora, como professora. Então, até uma próxima, tá bom? Boa semana, não esquece que tem ainda atividade no portal. Até breve!